Sejam bem-vindos ao nosso canal Gerados pela Palavra. Ainda falando sobre batismo no Espírito Santo e a evidência do falar em línguas, nós vamos ver que existe uma diferença do falar em línguas na Bíblia, tá? E que, na verdade, todas elas são a manifestação do Espírito Santo, tá? Mas nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, que lá está fazendo referência do falar em línguas, como eu falei nos outros vídeos, língua idiomática, outras línguas, e Jesus falando do falar novas línguas para aquelas pessoas que falavam, e ali no texto fazendo referência ao batismo no Espírito Santo, como o falar em línguas em evidência daquele batismo. Mas também nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, vai falar sobre o dom espiritual do variedade de línguas. E nós vamos ver também em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fazendo referência ali, tá? O falar línguas, e ele coloca no plural. É interessante que nós vamos ver a explicação que Paulo dá em 1 Coríntios capítulo 14, que já é um falar em línguas ali, falando em línguas desconhecidas, e aí dá a entender o texto, na verdade, que é falar em línguas que não são conhecidas nessa terra, falar em línguas que não são línguas idiomáticas, tá? Porque nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, nós vamos ver ali, em 1 Coríntios, que capítulo 14, que o apóstolo Paulo está fazendo referência a um tipo de língua que é diferente do língua de Atos dos Apóstolos, tá? E ele vai falar, porque ele vai dizer que a língua de 1 Coríntios capítulo 14, lá no versículo 2, ele vai dizer: porque o que fala a língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, ele está falando ali, né, que essa pessoa fala a Deus e fala em mistério, fala de mistério, na verdade, tá? E nós vamos ver que no versículo 4 ele vai dizer: o que fala a língua edifica-se a si mesmo. Então, ele está fazendo referência, né, de um tipo de língua diferente, o que dá a entender ali em 1 Coríntios capítulo 14, de Atos dos Apóstolos, um tipo de língua diferente do dia de Pentecostes, tá? Ele vai falar também, ele vai usar o termo, na verdade, línguas no plural, algumas vezes em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer, no versículo 5, faleis línguas. E depois ele vai dizer, maior do que o que fala línguas, novamente no plural, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas, tá? Então, nós vamos ver lá no versículo 9 também. Assim também, vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis. Então, dá a entender que Paulo está fazendo referência do falar em línguas, por uma inferência, melhor dizendo, que o falar em línguas, ele normalmente não são palavras inteligíveis, assim como em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles falavam, não haviam aprendido, falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, porém, quem os ouvia entendia aquilo que ele falava. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo dá a entender por uma inferência ali de pensamento e da palavra mesmo, dos termos que ele utiliza, que eram línguas que falavam a Deus, eram línguas que falavam de mistério, era a língua que edificava a si próprio, e é uma língua que provavelmente não eram pronunciar as palavras bem inteligíveis,
como se fosse um balbuciar, tá? Então nós vamos ver que há essa diferença aí, tá? No versículo de número 13 de 1 Coríntios 14, Paulo também vai falar: pelo que o que fala a língua, ore para que a possa interpretar, ou seja, essa língua ela necessita de uma interpretação, de um intérprete, tá bom? Porque, como nós vemos nos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar variedade de línguas, e eu entendo que ele falando variedade de línguas, uma pessoa que é o possuidor do dom de variedade de línguas, dom espiritual de variedade de línguas, ela também, ela deve, no meu entendimento, ela fala língua conhecida, idiomática, que ela não aprendeu, mas que é conhecida aqui na Terra, e ela também fala de uma língua espiritual, de uma língua que não é conhecida aqui na Terra, de uma língua celestial, é o que eu entendo, tá bom? Acerca desse texto ali, da diferença do falar em línguas, tá? Nós vamos ver que Paulo vai dizer também no versículo 14, porque se eu orar em língua, é uma das características também do falar em línguas de 1 Coríntios capítulo 14, o orar em línguas, tá? E depois nós vamos ver que Paulo vai dizer assim, ó, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então nós vamos entender que o falar em línguas de 1 Coríntios capítulo 14 já é um falar em línguas que não é bem inteligível, porque se ele está dizendo que o entendimento fica sem fruto, então dá a entender que não que aquela língua de 1 Coríntios capítulo 14 não é bem inteligível. Ele vai falar também, de sorte que as línguas são um sinal. Lá no versículo 22, Paulo está fazendo referência de que as línguas são um sinal, tá? E depois ele vai dizer no 23, se pois toda a igreja congregar num lugar e todos falarem línguas, mais uma vez, no plural, tá? Depois no versículo de número 27, ele vai dizer, se alguém falar língua, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, ou por sua vez haja intérprete. Então, para resumir, nós vamos ver que existe a diferença entre línguas faladas na Bíblia, de Atos dos Apóstolos capítulo 2, que era a língua idiomática, quem falava não sabia, não entendia, não havia aprendido, mas falava conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falasse. Quem ouvia entendia porque era língua idiomática. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, vai falar sobre o dom espiritual de variedade de línguas, tá? Que eu entendo que seja a língua terrena conhecida aqui na Terra e língua espiritual e celestial. Tá? E nós vamos ver também de 1 Coríntios capítulo 14, que é uma língua que ela que fala com Deus, que edifica a si próprio, que fala de mistério, que não pronuncia palavras inteligíveis, tá? E que no versículo 19 de 1 Coríntios 14 vai falar que é uma língua desconhecida, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.